Seguimos agora falando dos diferentes tipos de poluição. Novamente, geografia, agora a página 175. Diferentes tipos de poluição. Na aula passada, a gente estudou sobre o ser humano e a água, né? A relação do ser humano com a água. Agora a gente vai estudar sobre os diferentes tipos de poluição. Vamos lá. A poluição é definida como a degradação da qualidade ambiental, quer direta ou indiretamente. Podemos identificar diferentes tipos de poluição. A poluição sonora é aquela causada pelo excesso de ruídos, como os causados pelos carros, máquinas pesadas, entre outras. Apesar de já fazer parte da convivência nos centros urbanos, ela é prejudicial. Então, prejudica muito isso. Esse tipo de poluição é muito prejudicial. A poluição visual nas cidades é representada pelo excesso de imagens, de outdoors, de cartazes e de outros meios de comunicação. A poluição atmosférica é aquela causada principalmente pelas indústrias e pelos automóveis. Afeta a qualidade do ar que respiramos. A poluição da água, a poluição dos rios, lagos, mares e etc., é uma das formas mais comuns de poluição. Durante toda a sua história, o homem procurou locais próximos a cursos de água para se estabelecer e que, consequentemente, compromete a qualidade desses corpos de água ao serem jogados poluentes de origem industrial ou residencial neles. E, por fim, a gente fala da poluição do solo. Todo resíduo que é jogado no solo sem cuidado algum, caracteriza poluição. Os agrotóxicos e os defensivos agrícolas, usados indiscriminadamente, podem provocar a contaminação do solo. Então, aqui a gente viu as diferentes formas de poluição. Tudo isso é poluição. Até um local onde você vai, que ele é cheio de imagens, causa uma poluição, a poluição visual. Porque quando você vê muita coisa, você fica confuso, não sabe exatamente, não sabe focar em uma única coisa. Então, a poluição visual, a poluição sonora é aquela que tira o sossego das pessoas. Ela é tanto que hoje já tem lei que proíbe, né, esse tipo de ação, porque muita gente gosta do som alto, em excesso. Então, isso as pessoas se incomodam e chega a incomodar as pessoas de casa, né? Os vizinhos. Então, hoje já é proibida essa ação. Depois das 10 horas é proibido o uso de som alto, né, nas residências, porque é justamente para evitar, para tirar o sossego das pessoas, né? E nós temos a poluição da água, a poluição do solo, que um simples papel de chiclete, ele prejudica muito o solo. Por quê? Porque ele leva um tempo para se decompor. Ele leva muito tempo para se decompor. Se vocês forem pesquisar, vocês pesquisem qual o tempo de decomposição dos resíduos no solo. Então, tem alguns tipos de lixo que eles passam muito tempo. A fralda descartável, por exemplo, como o colega citou na aula passada, é um tipo de lixo que ele demora muito tempo para se dissolver no solo. Os únicos resíduos que se dissolvem com facilidade no solo são os orgânicos, né? Que os micro-organismos, eles fazem essa decomposição. Então, os orgânicos... Eles não... criar um canudo que quando a pessoa joga ele no chão, pode deixar lá, que ele não faz problema não para o solo. Quem? Hã? O que se jogar no solo não tem problema? Criaram um canudo orgânico. Isso o de ferro tem, é top.
É porque aquele canudo, se ele for jogado no solo, ele vai se decompor, né? Os micro-organismos vão fazer essa decomposição e logo ele desaparece. Aí não vai poluir tanto como o de plástico, né? Já o de plástico ele é muito ofensivo, principalmente para os animais marinhos, né? Aí a gente segue com a atividade da 176. Na primeira questão, a gente tem: leia e responda. Com o crescimento das cidades e o aumento da população, o lixo tem sido um problema ambiental grave. Escreva um pouco sobre a importância da reciclagem do lixo para o ambiente. Então, essa é uma resposta textual. Vocês vão escrever com as próprias palavras o que vocês acham a respeito da reciclagem. Qual a importância da reciclagem? Segundo, escreva 2 atitudes que podem ajudar a diminuir o problema que o lixo causa nas cidades. E aí, quais seriam as atitudes? Reciclar o lixo e não jogar o lixo no chão. Pronto, essas atitudes já estariam ajudando bastante. Reciclar o lixo, né? A gente sabe que tem sim os locais de reciclagem do lixo. E não jogar lixo no chão. Terceiro, a maior parte da água potável que consumimos vem dos rios. Observe a imagem e responda. O que a imagem retrata? Um rio poluído. Até móveis dentro do rio, né? Isso é real. Geladeira, sofá. Está ilustrado, mas isso a gente vê na realidade em cidades grandes, viu? Então, retrata um rio poluído. Quem é que joga o sofá no... Muita gente nas cidades grandes, eles fazem esse tipo de depósito, eles jogam em qualquer lugar, né? Ao invés de doar, né, para alguma pessoa mais necessitada, eles jogam em qualquer lugar ali, nem serve, mas acaba com o móvel e não ajuda. Ou até dá para alguém da família que está precisando, né? Também. Ao invés de sair jogando na cidade, né? Outra coisa, que consequências isso pode trazer ao ser humano? E aí, Além da escassez de água potável, traz problemas como enchentes, doenças e água imprópria para o lazer, transporte e outras atividades. isso mesmo, essa é a nossa terceira. A quarta questão é uma questão pessoal. Leia os recortes das manchetes de jornal. Primeiro, indústrias jogam cada vez mais fumaça na atmosfera. Segundo, o barulho dos centros das cidades está cada vez mais ensurdecedor. Próximo, as grandes cidades estão com excessiva quantidade de informações espalhadas em outdoors, cartazes, publicidades em veículos. Relacione as 3 manchetes e depois escreva como essas ações vão prejudicar o meio ambiente. A primeira ação, como ela vai prejudicar? Indústrias jogam cada vez mais fumaça na Poluir o vento, o ar. Aí vai rasgar mais a camada de ozônio, né? Com certeza vai destruir a camada de ozônio por causa da poluição do ar, poluição da atmosfera. A segunda, o barulho dos centros das cidades está cada vez mais ensurdecedor. O que é que Tá deixando as pessoas sem Poluição sonora. isso. está relacionado à poluição sonora, exatamente. As grandes cidades estão com excessiva quantidade de informações espalhadas em outdoors, cartazes, publicidades em veículos. E aí? Essa está relacionada aqui, poluição visual, né? Essa é a visual. Então, vocês estão vendo que o excesso, ele prejudica. O excesso prejudica. Tem que ter um controle com relação a essas situações, para que o ambiente ele não seja tão danificado. Tem que haver um controle, para que não haja nem poluição sonora, nem poluição visual, nem
poluição do ar. Então, se a população pensasse nesse controle, se as pessoas voltassem sua consciência para o equilíbrio no ambiente, nós estaríamos bem melhor, né? A quinta questão tem: pesquise e em sala faça cartazes explicativos sobre o tema poluição, ilustrando problemas e possíveis soluções. Esses cartazes vão ser fixados nos corredores da escola. Essa quinta questão, ela está dispensada, viu? Não é necessário fazer a quinta, porque... Ia ser tão legal, né, tia? E as pessoas iam assim, conscientizar mais. Ia ser muito legal, porque a gente ia fazer uma exposição nos corredores da escola, mas como não é possível no momento, então eu dispenso a quinta questão, viu? Aí a gente fica só com a 178, não é isso? Uhum. Pronto. Ô, tia, mas não vai ter um encontro assim de Natal, a gente podia... Então, a gente vai prosseguir agora falando dos problemas ambientais. No geral, nós já vínhamos falando desses problemas ambientais. Quando se trata de poluição, a poluição em si já é um problema ambiental. E aqui na página 178 a gente tem: um dos problemas graves que estamos vivendo é a degradação do meio ambiente, em geral, impulsionada pela necessidade de aumentar a produção agrícola ou por causa da industrialização. 5 das 9 regiões metropolitanas brasileiras se encontram à beira-mar e metade da população mora a menos de 200 quilômetros da costa. Nos próximos anos, estima-se que 60% da população mundial estará morando no litoral, o que significa um número ainda maior de hotéis, casas e, consequentemente, uma maior quantidade de lixo nas praias e nos mares. Então, todos esses problemas ambientais estão relacionados à ação humana. Quanto mais construção, mais pessoas vão morar e mais lixo vai ser gerado. Então, esse é um problema que sempre vai existir. A poluição, ela sempre vai existir. Só que o que é que deveria ser feito? Todos deveriam ter consciência e todos deveriam ter responsabilidade contra esse problema, não jogando lixo no chão, não gerando tanta poluição, né? Fazendo cada um a sua parte para que não saia do controle. Diga, Sara. Tia, na página 178. Sim, estou falando dos problemas ambientais. Aí, eu peço que vocês façam a leitura com calma da página 178 em seguida. Eu vou explicar essa nossa atividade para a gente prosseguir. Então, nas grandes cidades encontramos vários problemas no meio ambiente, como lagos, mares e rios poluídos. Pinte os retângulos que mostram ações que podem ser praticadas para diminuir os problemas com o meio ambiente. E aí, economizar água? Sim. Reciclar o lixo? Sim. Prender animais silvestres em gaiola? Não. Cortar muitas árvores? Não. Não fazer queimadas? Sim. Segundo, quais os problemas Queimadas, mostrados nas imagens? Como eles afetam o meio ambiente? Então, a primeira imagem está relacionada ao desmatamento. E aí vocês vão escrever como é que o desmatamento afeta o ambiente. A segunda imagem é a poluição do ar. Como a poluição prejudica o ambiente? Então, vocês vão pensar e responder. Por que é importante preservar os ambientes naturais? E no quarto, leia os desejos que alguns alunos de uma escola têm pelo Brasil. Primeiro, o Brasil que gostaríamos de ter. Eu gostaria de um Brasil sem lixo, sem pobreza, com boas escolas e com crianças felizes. Segundo, o Brasil que gostaríamos de ter. Eu gostaria de um Brasil sem poluição, com menos desigualdade social e com educação para todos. E você, o que quer para o Brasil? Escreva um texto falando um pouco sobre isso. Ô, tia. Baseado nesses desejos aqui desses alunos, vocês podem criar o desejo de vocês. Como vocês gostariam
de ter o nosso país. Posso botar aqui nem a Roberta? Oi? Eu posso botar aqui nem a da Roberta, que eu gostei, eu quero assim. Ô, tia, uma coisa que era para fazer era a gente escrever uma carta. Era para a gente escrever uma carta e da escola mandar para a prefeitura de Arapiraca. Como é? Era para a gente fazer uma carta e mandar para a prefeitura de Arapiraca. Ah, Não. entendi. Pois é, né? Quem sabe eles não se empolgavam e não tentavam fazer mais pela nossa cidade, né? Então, você pode, Gabriel, se basear nesse desejo, só que você não pode fazer igual. Tem que ser Ô, tia, precisa usar todas as linhas? Não precisa. Tem que Tia, a senhora pode dar o assunto da página 181? Tia, pode criar o seu próprio. Então, na página 183, a gente continua com a atividade. Nessa primeira questão, que é falando dos órgãos do poder público, a gente tem: as prefeituras de várias cidades implantaram atividades físicas gratuitas para a população, com o objetivo de melhorar a saúde das pessoas. Qual a sua opinião sobre essa atitude? Aí vocês vão vir aqui na página 181, vocês vão localizar aqui no texto esse fato, né, que as prefeituras elas implantaram essas atividades, e vocês vão dar a opinião de vocês sobre esse acontecimento. No segundo tem: desenhe espaços urbanos em que deficientes físicos têm seu direito de ir e vir garantido por meio de obra de acessibilidade. Então, quais seriam o que teria que ser feito para que as pessoas que têm deficiência física elas andassem na cidade com tranquilidade? Por exemplo, nas calçadas, o que deveria ter? Rampas. Rampas. Tia, eu ia falar. Eu posso falar, tia? Pode. O governo devia fazer algo tipo mais moderno, tia. Você já viu um desenho tipo a calçada tipo se move como uma escada rolante? Devia ser assim, tia. Ia ser bom. Mas isso aí ia ser muito. Tem que ser muito investimento. Até as pessoas que não usam de cadeira de roda iam querer passar lá. Com certeza, né? Sim, para a gente fazer que páginas, hein? Então, tendo rampas, tendo aqueles corrimãos, né, onde eles pegam para que facilite o andamento, já seria de bom tamanho, porque a gente sabe que tem locais na cidade que não tem, como é que eu posso dizer, essa acessibilidade que as pessoas precisam. Isso deveria ter. Tem ônibus, eu já vi alguns ônibus que eles têm a rampinha para a pessoa que tem cadeira de rodas subir. Só que precisa melhorar muito mais. Terceiro, explique a frase a seguir. Moradia é um direito, ocupar é um dever. Moradia é um direito, ocupar é um dever. E aí, o que vocês acham dessa frase? Que quer dizer que a moradia de todo mundo tem que ter a sua moradia, um direito. Com certeza, todas as pessoas têm direito à moradia, né? Quarto, os transportes automotivos são responsáveis por boa parte da poluição da Terra. O que você acha que poderia ser feito para diminuir essa poluição? E aí, a gente sabe que grande parte da poluição é por causa dos automóveis. O que a gente poderia fazer para diminuir? Andar de bicicleta, só de bicicleta, que não gasta nada. Bicicleta, até andar de ônibus, né? Porque se as pessoas deixassem de andar no seu carro para andar de ônibus, já seria um veículo a menos, né? Só que quem vai deixar o carro em casa para andar de ônibus, né? Tia. Isso, né? Mas seriam alternativas, viu? Tia. Oi? Também, se andasse de ônibus, tia, nessa doença do coronavírus, aí poderia ter chance de você pegar a doença.
Com certeza, é até melhor nem andar no ônibus nesse momento, né? De bicicleta também. Questão. Marque a alternativa que completa o texto corretamente. As formas de gestão do espaço urbano e o uso da ocupação dos ambientes, acesso à residência digna, ao transporte e à mobilidade urbana, que juntos fazem o direito às cidades, devem ser construídos de maneira bem pensada e com e aí, participação de lucro, participação de risco, participação de sócios ou participação da população? Participação da população. Participação da população, isso mesmo. Sexta questão, a questão simples é só marcar X também. É necessário que as decisões que afetam a vida das pessoas e os espaços sejam realizadas em audiências privadas e reuniões entre o prefeito e os vereadores? Não. Audiências públicas e debates abertos entre a população e o governo local. É isso mesmo. Sim. Isso mesmo. Diga, Sara. Ô, tia, não vou falar de um negócio da população, mas os prefeitos, os presidentes ou esses ministros cumprissem a promessa deles antes deles serem eleitos. Ah, exato. Também, viu, Sara? O que a gente mais queria que eles cumprissem, porque é uma coisa tão bonita. Eles falam de um jeito tão bonito, profundo, milhares de coisas. E quando ganha, não faz nada. Antes de ser É a mesma coisa. Professora, É uma coisa de estar abraçando todo mundo, de estar gostando de todo mundo. E quando, depois que ganha, se a gente precisa, é um caso sério. Muito professora, sério. os governadores e os prefeitos, alguns prometem essas coisas e fazem alguns, mas a maioria não faz isso. Realmente, nós temos alguns que ainda fazem, né? Nós vamos dizer que todos são iguais, né? Tem algum ou outro que faz, mas é muito pouco. Deveriam ser todos. Vamos para a sétima. Sua comunidade possui lugares em que as pessoas podem se reunir com o poder público para resolver os problemas da cidade? Caso haja, pesquise e responda um problema que deve ser debatido nesses espaços e uma possível proposta para resolver. Caso não haja, crie uma proposta para a criação de um espaço assim. E aí, o que é que vocês podem fazer nessa questão? Vocês podem colocar aqui um problema que ele deveria ser resolvido aqui na nossa cidade, um problema que afeta a nossa cidade, né? Um problema envolvendo a publicidade geral da nossa cidade, né? Com relação à rua, à segurança. Um desses problemas vocês colocam aqui, o que tem que melhorar na cidade, e qual seria a sua proposta de solução para vocês. Qual seria a solução para esse problema? Então, vocês colocam o problema e colocam a solução. Entenderam?